Operar como um filho de Deus começa quando você rompe com a postura mais degradante que um homem pode assumir diante da existência. A postura de quem implora, porque implorar não é humildade, é impotência organizada. É o gesto automático de quem não assumiu responsabilidade suficiente para sustentar a própria vida. E todo pedido que nasce dessa base é um pedido fraco, contaminado, carente, porque ele não nasce da consciência, nasce do medo, e medo nunca governa nada, apenas reage. Enquanto responsabilidade nasce quando você entende que algo lhe foi dado, confiado, e agora exige decisão, postura e continuidade, pois Deus não espera que você chore diante dele todos os dias como um escravo emocional à espera de resgate. Ele espera que você ocupe o lugar que recebeu, porque quando você confunde oração com mendicância, você não se torna mais espiritual, você se torna menor, você usa Deus como álibi para não crescer, e isso não é devoção, é fuga sofisticada. Operar como filho começa quando você percebe que pedir o tempo todo é uma confissão silenciosa de que você não se vê como agente, apenas como dependente. E enquanto você permanecer nesse lugar psicológico, nenhuma palavra que você pronunciar terá peso real, porque peso vem de quem sustenta, não de quem implora. A oração verdadeira não é um pedido para Deus agir por você, é um alinhamento interno para agir com Ele. É quando você ajusta sua mente, sua percepção e sua conduta àquilo que já foi estabelecido. Porque oração não é tentativa de convencer Deus, é disciplina para não se trair. Quando a Escritura afirma que Deus descansou da criação, isso não significa abandono, ausência ou descuido. Significa conclusão da obra criadora. Porque criar é iniciar algo do nada, mas sustentar é manter algo vivo, ordenado e funcional ao longo do tempo. E sustentar exige governo, presença e lei, não esforço histérico, nem interferência caótica. Deus não se retirou do governo da realidade. Ele instituiu uma estrutura que se sustenta, e essa estrutura responde à consciência, à responsabilidade e à verdade, não ao desespero emocional. Por isso, quem acredita que Deus não trabalha, não entendeu nem o significado do descanso, nem a natureza real do poder. Porque descanso não é inatividade. Descanso é domínio silencioso. É quando algo funciona sem precisar de correção constante e só governa quem não precisa provar que governa. Operar como filho é entender que você coopera com esse governo, não substitui, não disputa e não tenta usurpar, porque cooperação exige maturidade, e maturidade começa quando você aceita limites sem ressentimento. Autoridade não é onipotência disfarçada, não é licença para delírios de grandeza espiritual, nem para fantasias de controle absoluto. Você recebeu autoridade para responder, decidir e sustentar consequências, não recebeu infinitude nem imunidade. Autoridade é permanecer quando seria mais confortável fugir. É decidir quando o ego quer terceirizar. É sustentar o erro sem se vitimizar, porque quem tenta controlar tudo revela medo profundo, não domínio. E quem tenta brincar de Deus se desconecta da fonte, já que o Filho governa dentro do reino, respeitando leis, hierarquias e princípios que não existem para humilhar, mas para estruturar. E toda vez que você tenta ultrapassar isso, você não se torna mais poderoso, você se torna instável. A palavra de Deus não é uma fórmula verbal, nem um feitiço que responde à entonação da sua voz. Ela não funciona porque você declara com força emocional. Ela funciona porque você se alinha com verdade estrutural, porque a palavra organiza a mente antes de mudar circunstâncias, disciplina a percepção antes de produzir resultados
e molda decisões antes de gerar frutos visíveis. E quando você vive desalinhado, incoerente, indisciplinado, mas ainda assim fala bonito. Não é a palavra que falha, é você que não sustenta o que diz, porque manifestação não responde a discurso, responde à estrutura interna, e estrutura nunca nasce de performance espiritual. Fé não é criar do nada como se o homem fosse um pequeno Deus delirante. Só Deus cria do nada. O homem transforma o que recebeu, cultiva o que foi confiado, administra o que existe e escolhe com responsabilidade. E fé não é imaginar qualquer coisa para se sentir poderoso ou especial. Fé é agir corretamente diante do invisível real, não do invisível fantasioso criado pelo ego carente, porque o invisível real tem leis, limites e consequências, enquanto o invisível fantasioso só serve para alimentar ilusão. E quem tenta criar realidade sem maturidade psicológica e moral, cria apenas confusão interna, ansiedade, frustração e instabilidade. E depois chama-se colapso de espiritualidade avançada para não assumir a própria infantilidade. Você não conversa com conceitos abstratos esperando que eles resolvam sua vida, porque luz não é um servo místico, nem uma energia obediente. Luz é consciência aplicada com verdade. E trazer luz para uma área da vida significa enxergar o que está errado sem maquiagem, abandonar narrativas convenientes, parar de mentir para si mesmo e agir com verdade, mesmo quando isso fere o orgulho e desmonta a imagem que você construiu. Pois quem terceiriza essa responsabilidade para frases espirituais permanece no escuro, apenas se torna um religioso articulado, confortável e improdutivo, usando palavras elevadas para justificar a própria estagnação. Experiências espirituais existem, visões existem, êxtase existe e estados alterados existem, mas nada disso governa uma vida, porque experiência não é maturidade, intensidade não é integração e êxtase não é domínio. Quem governa é estável quando ninguém observa, é sóbrio quando o encanto passa, é responsável quando o silêncio chega e não há mais estímulo. E o verdadeiro iniciado não precisa impressionar, convencer ou provar nada, ele sustenta, enquanto quem precisa mostrar experiência ainda está preso à validação e não está pronto para liderar nem a própria mente. O reino de Deus não é um palco nem um espetáculo espiritual para plateias carentes. Ele não opera para gerar aplauso nem admiração, porque poder no reino é caráter sob pressão, lucidez em meio ao caos, firmeza sem arrogância e silêncio quando o ego implora para falar. E embora milagres impressionem multidões por alguns minutos, é a consistência silenciosa que forma homens conscientes. E somente a consciência sustenta poder ao longo do tempo, sem corromper o portador. Operar como filho é aceitar que poder não vem para inflar o ego, vem para aumentar a responsabilidade. E quanto mais consciente você se torna, menos desculpas você tem. Porque a ignorância pode ser atenuante, mas consciência é sempre cobrança. E fugir disso é fugir da própria dignidade. Deus não está te chamando para mandar no mundo, controlar forças invisíveis ou se sentir especial diante dos outros. Ele está te chamando para algo mais pesado e mais simples, ao mesmo tempo, crescer de verdade. Assumir responsabilidade integral, parar de fugir para discursos elevados e sustentar o peso de existir consciente. Porque existir consciente dói, amadurece e liberta, enquanto a fuga espiritual apenas adia o colapso e torna a queda mais violenta quando ela vem. Operar como filho é abandonar a fantasia de que alguém vai fazer por você o que só você pode sustentar. É entender que o reino não é um abrigo para fracos, é um campo de responsabilidade para maduros. E toda vez que você tenta suavizar isso,
você transforma a verdade em conforto e perde o poder que diz buscar. Pare de pedir o que já foi confiado. Pare de declarar o que você não sustenta na prática diária. Pare de chamar de fé aquilo que é medo bem decorado. Levante-se como filho, não como tirano, não como mendigo e não como iludido espiritual, mas como alguém que entendeu que ser semelhante a Deus não é ter mais poder sobre o mundo. É ter mais responsabilidade sobre si mesmo, mais verdade diante da realidade e menos ego governando as decisões, porque, no fim, operar como um filho de Deus não é sobre dominar o externo, é sobre sustentar o interno sem fugir, sem mentir e sem terceirizar. E poucos querem isso, porque poucos estão dispostos a pagar o preço da consciência contínua.